Bom dia a todos. Meu trabalho é estatística da propagação de luz da propagação e difusão de luz em vapores atômicos ressonantes, e a orientação da professora Martini e a coorientação do professor Sérgio. Esse trabalho está dividido nesses tópicos, tá bom? Essa apresentação quer dizer introdução, os fundamentos teóricos, as medidas experimentais preliminares que nós realizamos em laboratório, a metodologia, os resultados e, por fim, as nossas considerações finais. Para começar, a gente tem que a propagação de luz em um meio material, ela vai depender das propriedades ópticas desse material. E isso vai induzir, né, a um desvio espacial de direção, defasagem e variação dessa amplitude. E, além disso, essa propagação da luz no meio material vai modificar as propriedades ópticas desse material, de modo que a luz, né, ela vai sofrer efeitos próprios resultantes dessa interação com o meio material. E, além disso, o campo espalhado ou transmitido, ele vai conter informações sobre esse processo de interação. E o que é que acontece? As distribuições estatísticas, elas são muito sensíveis aos detalhes e à complexidade do meio. Desse modo, a estatística de intensidade, ela vai ser modificada. Então, quais são os nossos objetivos aqui? Será estudar a estatística da propagação de luz em um vapor atômico de césio e estudar como a absorção não linear influencia na estatística da propagação de luz nesse vapor atômico. Para a gente descrever a propagação de luz em vapores atômicos, a gente tem uma equação de onda. Tá bom? Para a gente obter essa equação de onda, a gente parte das equações de Maxwell. A partir das equações de Maxwell, nós obtemos essa equação de onda, na qual a gente considera que a polarização vai depender do campo, da suscetibilidade, do deslocamento elétrico, do índice de refração e do campo, onde o nosso índice de refração ele vai estar relacionado com a nossa suscetibilidade. E o nosso C quadrado é o quadrado da nossa velocidade da luz. A gente considera que o nosso campo é esse, é um campo clássico. E a gente tem, fazendo as considerações de campo fraco e campo forte, e essa será a nossa equação de propagação. Onde a gente pode ver aqui que a gente tem uma relação dessa equação com a nossa suscetibilidade. Então a gente obtém uma expressão para a nossa suscetibilidade, que é essa daqui, através de um sistema atômico de dois níveis, certo? Onde ele tem um estado fundamental e um estado excitado. Aqui nesse nosso diagrama, ômega é a frequência do campo incidente, ômega G a frequência da transição atômica, delta a dessintonização e gama a taxa de decaimento. Se a gente observar a nossa equação da suscetibilidade, a gente pode ver que ela está relacionada com a densidade atômica, a dessintonização e a intensidade. A gente pode fazer uma análise, tá bom, da suscetibilidade em função da dessintonização. Por quê? Porque a resposta do meio no linear ele vai depender da dessintonização do campo incidente, e a dessintonização em relação ao centro da ressonância, ela vai determinar a natureza e a intensidade desses efeitos de propagação. Aqui a gente tem um gráfico da nossa suscetibilidade, onde a nossa intensidade de saturação é de 2,5 miliwatts por centímetro quadrado. Então, nesse gráfico, nós temos a parte real, em azul, e a parte imaginária, em laranja. A gente pode ver o seguinte: no centro da ressonância, essa nossa parte real, ela é nula, tá bom? Ela é zero. E quando a gente vai para baixas frequências, essa nossa parte real, ela é positiva, negativa. Positiva, quer dizer, positiva. Partindo para as altas frequências, a gente tem que a nossa parte real, ela é negativa. Já a parte imaginária, vê que ela é máxima aqui no centro da ressonância. Quando nós vamos nos afastando do centro da ressonância, a parte imaginária ela vai diminuir. A gente viu também que a nossa suscetibilidade ela vai depender da intensidade, ela está relacionada com a intensidade. Assim, o que é que nós temos? A gente tem esse caso aqui, no centro da ressonância. A gente viu que no centro da ressonância é nulo. Então, aqui, a parte real, quer dizer, tá bom? Então, aqui a parte real, para qualquer valor de intensidade, ela vai ser nula. No entanto, a parte imaginária, a gente tem que ir para baixas frequências, ela é nas baixas intensidades. Ela é constante, mas quando a gente vai para altas intensidades, ela tende a zero. Esse caso aqui, tá bom? É um caso para altas
altas frequências, com a sintonização de 400 MHz. Então a gente tem que ambas as partes da suscetibilidade para baixas intensidades têm um valor constante, mas quando nós vamos para altas intensidades, a nossa suscetibilidade, tanto a parte real como a parte imaginária dela, tende a zero. Aqui a gente tem para baixas frequências, mas a interpretação é a mesma. A diferença é que aqui a suscetibilidade, a parte real da suscetibilidade ela é positiva, e aqui para altas frequências, a parte real da suscetibilidade ela é negativa. E temos efeitos de autofocalização e desfocalização, por quê? Porque o nosso índice de refração complexo, ele depende da intensidade. E nos interessa estudar, saber os efeitos dispersivos sobre a propagação da luz nesse meio não linear. Com isso, a gente tem 3 casos limites. Né? O primeiro caso é para a intensidade muito menor, que é a intensidade de saturação. Aqui nós temos que esse quilinha, que é a parte real da suscetibilidade. Ele vai depender basicamente da nossa dessintonização. A gente tem o seguinte, que independentemente da intensidade, essa parte real ela vai ser positiva para uma dessintonização negativa, que a gente pode ver nesse nosso gráfico. A parte real é positiva para uma dessintonização negativa. E a parte real ela vai ser negativa para uma dessintonização positiva, para delta maior que zero. Nós podemos ver aqui, tá? Segundo caso que nós temos é para uma intensidade muito maior que a intensidade de saturação. Nesse caso, nós temos um caso bem próximo da ressonância. E aqui a gente tem que o módulo da parte real ele vai ser inversamente proporcional à intensidade. Então, quanto maior for a intensidade, menor vai ser o módulo na nossa parte real. E o terceiro caso, nós temos esse aqui, para um I qualquer, em linha ele varia monotonicamente o seu valor linear para baixas intensidades. Nós podemos ver aqui nesses nossos 2 gráficos. Tá? E ele tende a zero para altas intensidades. Eu expliquei aqui também. Vai para altas intensidades, a nossa parte real, ela vai tendendo a zero. E com relação aos efeitos da focalização e desfocalização, esquece, a gente tem isso aqui também. Tem que, para uma dessintonização positiva, a derivada da parte real em relação à intensidade ela vai ser negativa. E para uma dessintonização negativa, a derivada da nossa suscetibilidade da parte real, ela vai ser positiva. No caso da desfocalização, tem que o nosso índice de refração, ele depende da intensidade que eu falei. E o que é que acontece? O nosso fecho, ele vai sofrer uma distorção de fase. E quando ele emergir no meio, ele vai emergir de forma convergente. Desse modo, desse jeito, esse nosso meio vai se comportar como uma lente convergente. E aqui, para esse caso, a gente tem que linha é menor que zero, e para nós é a nossa autofocalização. Nesse nosso caso, tem a nossa desfocalização, que é quando o fecho ele vai sofrer uma distorção de fase. Então, ele vai emergir no nosso meio como uma lente divergente, e o meio vai se comportar como uma lente divergente. Aqui a gente tem que o nosso quilinha, para essa situação, o nosso quilinha, ele vai ser maior que zero. A gente está trabalhando com a propagação de luz no meio material, a gente tem que ter uma ferramenta que nos permita descrever, né, essa propagação. Uma ferramenta que a gente tem é a estatística de espectro. Então, para a gente começar a entender a estatística de espectro, a gente tem que entender o que é um padrão de espectro. Então, a gente tem um padrão de espectro que a gente obtém experimentalmente. Então, o que é que acontece? Um padrão de espectro ele vai ser formado quando uma luz com alto grau de coerência incide sobre uma superfície rugosa. E essa rugosidade da superfície vai resultar numa redistribuição de luz, refletida ou transmitida, em uma defasagem espacial do campo. Essa defasagem espacial do campo é da ordem ou superior a alguns comprimentos de onda. E aqui a gente tem, no nosso padrão de espectro, a gente tem os padrões de interferência. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva. No caso da interferência construtiva, a gente tem 2 feixes que estão em fase. Então, eles vão emergir na nossa superfície rugosa, vão se encontrar em fase. Quando a gente for detectar aqui, vai obter a nossa interferência construtiva. E essa nossa interferência construtiva são esses pontos brilhantes que a gente tem no nosso padrão de espectro. Na interferência destrutiva, a gente já sabe que
esses dois feixes vão estar defasados. Então, quando a gente for detectar aqui no nosso plano de observação, o que a gente vai ver como resultado da nossa interferência destrutiva são esses pontos pretos. E para a gente fazer uma descrição da estatística do plano complexo, da intensidade da fase no ponto P, a gente vai usar a estatística de primeira ordem do padrão de espectro. Então, o nosso campo é um campo complexo, tá bom? Ele tem uma amplitude complexa, e a partir dessa nossa amplitude a gente consegue obter a intensidade da onda. Como as distribuições do campo resultante são gaussianos, tem aqui a nossa expressão para a função de densidade e probabilidade, e com a estatística de primeira ordem a gente também consegue definir o primeiro e o segundo momento da distribuição de intensidades. São esses daqui. Daqui a gente pode pegar essa nossa expressão da distribuição de probabilidade e colocar aqui como uma exponencial negativa. Aqui a gente tem um gráfico dessa nossa função, dessa função de distribuição de probabilidade, numa escala logarítmica. Nesse caso aqui, é um regime de interação, é um regime sem interação, a gente tem que ir na escala logarítmica. Esse gráfico da PD vai ser uma reta, então vai decair uma reta. Mas o que é que acontece? Essa nossa estatística, de primeira ordem, ela está limitada apenas a um ponto do nosso padrão de espectro. Estamos interessados em fazer uma correlação os diversos pontos da nossa superfície rugosa. Para isso, a gente tem que usar a nossa estatística de segunda ordem. Então, com essa nossa estatística de segunda ordem, consegue obter a largura da função de correlação, e essa largura da função de correlação vai corresponder à largura média do nosso espectro. Além disso, a gente consegue também determinar a nossa função de autocorrelação normalizada, que ela vai dar o comportamento da nossa função de correlação com a intensidade. Aqui a gente tem um gráfico da nossa G2, que é obtido para um regime no qual a gente não tem interação. No regime sem interação, ela vai de 2 a 1, quando o raio ele tende a terminar essa parte das fundamentações. Vou apresentar umas medidas preliminares que a gente fez no nosso laboratório. Então aqui está um simples esquema para a gente obter o padrão de espectro. A gente tem o nosso laser, o difusor, a célula e a câmera para detectar o padrão de espectro. Então o feixe ele vai vir no difusor, esse difusor vai criar um padrão de espectro que vai incidir na nossa célula e a gente vai captar o sinal na nossa CCD. Bem, como a gente está trabalhando com vapor atômico, o que é que acontece? É o seguinte, a pressão de vapor do Césio, a temperatura ambiente, é da ordem de grandeza de 10 a menos 16 torr. E isso vai nos dar uma densidade atômica de aproximadamente 10 a 10 átomos por centímetro cúbico, o que é muito pouco para a gente conseguir observar os efeitos não lineares. Então, o que é que acontece? Para a gente aumentar essa densidade atômica, a gente tem que aquecer o nosso átomo de Césio. Então, para isso, foi feito esse forno. Ele é composto por essas placas de zinco. A célula fica aqui dentro do forno. Aqui a gente tem a janela da célula e o reservatório da célula. Então, entre o reservatório e a célula, a gente tem uma placa de alumínio, que é para isolar essas duas regiões, porque elas vão ser aquecidas independentemente. O aquecimento dessas duas regiões é feito com essa resistência de aquecimento associadas em paralelo. Para a gente medir a temperatura do forno e do reservatório, a gente tem esses dois termopares aqui. Então, as nossas medidas foram feitas na linha de dor do Césio. A gente tem um laser comercial que ele emite dessa faixa, desse comprimento de onda, que é aproximadamente 852 nanômetros. E antes da gente fazer algumas medidas, a gente fez a caracterização do feixe, o perfil espacial do feixe, então a gente conseguiu obter um diâmetro médio de aproximadamente 1,9 milímetros. Aqui tem o nosso Fabry-Perot, que a gente vai utilizar para saber qual descentralização a gente está trabalhando. Então, esse nosso Fabry-Perot é um Fabry-Perot com focal. Tem aqui esses dois espelhos, ele é formado por esses dois espelhos. O raio de curvatura desses dois espelhos é de 5 centímetros. Esse raio de curvatura também equivale ao foco desses dois espelhos. E a gente conseguiu calcular o alcance espectral livre desse nosso Fabry-Perot teórico, de aproximadamente 1,5 GHz. E com esses dois espelhos, né, tem uma refletividade teórica de aproximadamente 99%.
a gente obteve uma finesse teórica de 312, uma largura espectral de 4,8 MHz. Então, com esses valores, a gente foi medir, a gente fez um espectro de transmissão do nosso Fábio Terror. Está aqui o espectro que nós obtivemos. E, através dessa medida, conseguimos obter uma finesse de 6,7. Então, não é um valor muito grande, também está muito longe da nossa finesse teórica, mas como a gente está trabalhando numa faixa de frequência de 0,5, uma distância de 0,5 GHz da ressonância, então esse valor não tem a precisão, a gente não precisa de um valor muito preciso para essa finesse. Aqui a gente tem à disposição do nosso Fábio Terror na nossa mesa ótica. Fizemos as medidas do coeficiente de absorção. Tem duas células de 5 e 1 centímetro. A de 1 centímetro é a de referência e a de 5 centímetros é de referência. E a de 1 centímetro é a célula na qual nós fizemos as medidas. Com a lei de Birnbaum, a gente obteve um coeficiente de absorção de aproximadamente 56 metros menos 1, com um erro de mais ou menos 1. A gente fez a caracterização do nosso difusor, porque a gente tem que verificar se a interação, se a distribuição desse PDI, da PDI, né? Se a PDI desse nosso difusor é normal. Então, esse nosso difusor ele tem um chamado granular, ele vai difundir e espalhar a luz uniformemente na célula. Então, as medidas que nós fizemos foi com 36 imagens, utilizando um difusor de 1 grau, e a gente conseguiu observar que realmente o nosso difusor, a função de distribuição de probabilidade dele tem um decaimento normal, quando a gente não tem interação da luz com ele. Aqui a gente tem um exemplo dos difusores que nós temos no nosso laboratório, 0,5, 1, 5 e 10 graus. Bom, a gente fez a calibração dos fotodetectores, porque nós precisamos, quando a gente não tem um medidor de potência, a gente precisa medir a intensidade incidente, então a gente faz isso com um fotodetector. Então, a gente fez medidas com esse filtro, com ganho de 0 e 10 decibéis. E o objetivo era ver se a potência do nosso difusor, se o fotodetector, se a potência desse fotodetector crescia linearmente com a tensão. A gente fez aqui as medidas com 2 fotodetectores. A gente viu que para eles a potência ela consegue subir, a potência aumenta com o aumento da nossa tensão. A gente fez a calibração da BK7, porque nós temos que medir essa potência incidente em tempo real. Então, a BK7 ela vai atuar como um divisor de feixe. Então aqui a gente vai ter um feixe que vai passar pela célula e é o que vai gerar o padrão de espectro, e o outro da nossa BK7 vai chegar no fotodetector e a gente vai medir a potência incidente. Então, a gente fez essa medida e a gente obteve uma transmissão de intensidade de aproximadamente 96%. Antes de realizar o aquecimento da célula, a gente tem que produzir o nosso vapor atômico, faz isso com uma fonte, e para medir as temperaturas a gente mede com 2 termômetros. Aqui está a montagem experimental, a qual a gente obteve a aquisição. A gente obtém, né, os espectros, aqui está os dados da nossa câmera, e com isso a gente foi fazer a caracterização dos nossos espectros, porque a G2 ela vai nos dar o tamanho médio dos espectros, e caracterizando ela, a gente vai identificar as modificações que ocorrem após a luz interagir com o meio não linear. Então, para isso, o nosso difusor tem que produzir um padrão normal do espectro, e a G2 tem que variar de 2 a 1. Então, aqui tem o nosso padrão de espectro que a gente conseguiu obter. A gente dividiu eles em 5 regiões de centro, esses 4 quadrantes. A gente conseguiu perceber que, para todas essas regiões, a PDI ela tem um decaimento normal, e a nossa G2 ela aproximadamente chega a 2 e vai a 1, quando a distância aumenta, tanto para os centros e os quadrantes. Bem, finalizando essa parte, então o que é que a gente conclui aqui? A gente conseguiu calibrar e caracterizar o nosso sistema de informação, detecção e tratamento de imagem, no caso sem interação. A gente verificou que as propriedades estatísticas do padrão de espectro são normais, como a gente esperava. Agora a gente vai introduzir as interações de fóton através da luz com meio não linear. Agora, esses trabalhos são medidas numéricas, não deu para fazer as medidas experimentais. Uma porque o laser teve problema, então não tinha como colocar ele na linha, e o segundo motivo foi o Covid. Antes da gente ir para a nossa parte numérica, né,
apresentar aqui uma absorção saturada, que a gente usa a absorção saturada como um discriminador de frequência, e para saber também se o laser se o laser e se a célula está em ressonância, tá bom? Se o laser e a célula estão em ressonância. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem um sistema multinível da linha D2 do Césio, que está na linha D2 do Césio. A gente tem que o nosso nível fundamental, o estado fundamental é o nível perfil F igual a 4. Então, aqui a gente tem que, em azul, esse pico em azul, é a transição 4,3. Aqui em amarelo, a nossa transição 4,4. E em verde, a nossa transição 4,5. Esses números em azuis são o que nós chamamos de crossovers, são sinais intermediários que surgem aqui na nossa linha. Então, aqui, esse primeiro crossover é um pico que surge entre as transições, entre os níveis de perfil 3 e 4. Esse aqui, 3 linhas, 5 linhas, é o nível de perfil que surge entre a transição, entre o nível de perfil F igual a 3 e o nível de perfil F igual a 5. E esse 4 linhas, 5 linhas, é o crossover que surge entre o nível de perfil F igual a 4 e o nível de perfil F igual a 5. Vamos agora introduzir as nossas simulações numéricas, tá bom? Bem, já falei que o nosso trabalho é um trabalho numérico. Então, o meio que a gente vai trabalhar vai ser um vapor atômico de Césio. Então, a condição que a gente trabalhou foi com uma densidade atômica de aproximadamente 10 a 19 átomos por metro cúbico. E antes da gente fazer as simulações de propagação, a gente tira um espectro de transmissão, que é para escolher a melhor transmissão que a gente tem que trabalhar e, consequentemente, a dessintonização, né, a distância em relação à ressonância que a gente tem que trabalhar também. Experimentalmente, a gente terá um espectro de transmissão. Microfone, Sebastião. A senhora está me escutando agora? Estou. Então, para a gente obter esse espectro de transmissão, tem um feixe laser, a gente incide ele na nossa célula e capta o sinal do fotodetector, e assim a gente escolhe onde a gente quer trabalhar. Esse aqui é um espectro de transmissão numérica que nós obtivemos. Tá, então, aqui dá para a gente ver as transições que a gente tem, que em verde da F4,5, aqui em laranja F4,4 e em azul F4,3. Como nos interessa, né, todo o sistema da linha D2 do átomo de Césio, vai trabalhar com essa vermelha aqui, que é a soma de todas as transições atômicas. E para a gente escolher a nossa dessincronização, a gente escolheu essa transição F4,5, tá, mas poderia ser qualquer outra. Então, a transmissão que a gente conseguiu obter aqui foi uma transmissão para a gente trabalhar, né? Foi uma transmissão de aproximadamente 50%, e as dessincronizações foram de 642 MHz para baixas frequências e 642 MHz para as altas frequências. Depois que a gente obteve o espectro de transmissão, a gente foi calcular, né, a resposta do meio, que é a nossa suscetibilidade. Então, a gente obteve a nossa suscetibilidade para baixas e altas frequências. Mas como a gente está trabalhando com medidas, né, aproximadamente reais, a gente tem que saber se as respostas que nós obtivemos realmente estão aproximadas. Então, tem uma função analítica e ela representa a nossa suscetibilidade em função da intensidade. Então, a gente calcula ela, ela faz um ajuste de curva, e a gente pode ver aqui, tá bom? Aqui é o ajuste de curva que a nossa função analítica faz. Então, em vez de o ajuste para a parte imaginária, e azul o ajuste para a parte real, a gente pode ver que o ajuste está muito bom. As condições estão boas para a gente começar a fazer as simulações de propagação. Então, essa é a nossa função. Essa daqui é para a parte real. Tem uma também para a parte imaginária. E esses nossos coeficientes, eles dependem dos parâmetros. Então, são parâmetros que dependem das condições sistêmicas. Isso pode ser destabilização. Microfone. Você está me escutando agora? Não. Agora? Não. Está me escutando agora? Não, está muito baixo. E agora?
Fale. Não, aí não estou ouvindo nada. E agora? Estão me Não. escutando? Estão me escutando? Ainda não, Sebastião. Coloca o microfone mais na frente da boca. Não, pai, não. Estão me escutando? Melhorou. Deu uma melhorada. Então, essas constâncias são parâmetros que dependem das condições do sistema. Isso pode ser a temperatura, pressão de vapor. E o nosso U, ele representa a razão entre a intensidade e a intensidade de saturação. Sabendo, né, essa resposta do meio, a gente vai simular a propagação. Então, a configuração que a gente utilizou para gerar o padrão de espectro de entrada é uma configuração 2D mais 1, onde a gente tem uma direção de propagação e uma outra direção é perpendicular a essa direção. Os valores médios do campo são nulos. A gente tem que desvio padrão da nossa gaussiana do campo. Essa daqui. Tá bom? Daqui a gente tira que a intensidade média ela equivale ao desvio padrão da distribuição gaussiana do nosso campo. E a propagação do campo ela foi realizada com a Runge curta de quarta ordem. Essa Runge curta ela soluciona essa nossa expressão da suscetibilidade. Então aqui a gente tem que o nosso Q vai depender da nossa posição, da intensidade. A intensidade depende da posição e o nosso Q não é analítico. Mas a gente consegue solucionar ele, essa nossa expressão, essa nossa equação de propagação, mas a gente utiliza a Runge curta de quarta ordem, que é essa nossa equação aqui, para obter soluções mais rápidas da nossa equação de propagação. A gente tem que, nessa nossa Runge curta, a suscetibilidade é representada por esses coeficientes F' e F duas linhas. F' é a parte real e F duas linhas a parte imaginária da suscetibilidade. Então as medidas foram feitas nessa faixa de intensidade. E aqui a gente tem um padrão de entrada, um padrão de saída, que foram obtidos nessa nossa dessintonização com a intensidade de 300 vezes a intensidade de saturação. Bem, a gente conseguiu observar os efeitos de autofocalização e desfocalização. Então a gente tem que a nossa autofocalização da luz, ela vai de uma faixa de intensidade de 100 vezes a intensidade de saturação até 8 vezes a intensidade de saturação. E após essa intensidade a gente não consegue observar mais nada. E a desfocalização do meio, ela vai de 100 vezes a intensidade de saturação até 2.000 vezes a intensidade de saturação. Com relação a PDI, a gente tem três tipos de distribuição. Tem a distribuição normal, que a gente obtém no regime sem interação. Nesse caso, o gráfico ele vai ser uma reta. E para o regime atrativo, para altas frequências, a gente tem uma distribuição supertérmica. Então, a gente viu que essa nossa distribuição ela decai para altas intensidades. Já no regime repulsivo, a gente tem uma distribuição subtérmica, que essa daqui, essa vermelha, ela vai decair para baixas intensidades. Isso também vai refletir na nossa G2, porque sem interação, a G2 ela vai de 2 a 1, eu falei anteriormente. E no regime atrativo, essa G2 vai alcançar valores maiores que 2. Com relação ao regime repulsivo, essa nossa G2 vai alcançar valores menores que 1. Agora eu vou mostrar para vocês como é o comportamento, tanto da PDI como da G2, quando nós aumentamos a intensidade incidente. Então, primeiro nós temos uma distribuição de intensidade. O que é que nós podemos ver aqui? A gente pode ver que para baixas intensidades, essa nossa PDI ela tem um decaimento normal, mas quando a gente aumenta a intensidade incidente, ela começa a decair para altas intensidades. Com relação à G2, o que é que acontece? A G2 ela tem que, como a gente está no regime atrativo, ela tem que ter valores maiores que 2, porque a gente conseguiu observar que aumentando a intensidade incidente, essa nossa G2 ela vai obtendo picos maiores que 2 e ficando cada vez mais estreita. A partir dessa nossa G2, dá para a gente calcular a largura do espectro. A largura média do espectro é obtida através da largura da nossa função de correlação. Então, a gente obteve a largura da nossa função de correlação através da largura meia altura. E o que é que acontece? A gente observou que a largura da função de correlação ela vai diminuindo com a intensidade incidente.
que é que acontece? A gente tem uma faixa de intensidades na qual o tamanho da nossa G2, a largura, quer dizer, da nossa G2, ele permanece constante. Essa faixa de intensidades ela vai de 600 até 7.000. O que é que isso indica? Isso indica que, para essa faixa de intensidades, a gente chegou no que a gente chama de colapso não linear de onda. Nesse caso, o especo, né, a largura do especo, ele permanece no tamanho constante. E esse tamanho constante, no qual o nosso especo permaneceu, foi de aproximadamente 4 pixels. E o indicativo que a gente tem dessa situação de colapso é a nossa lei de potência. Então, a lei de potência ela vai indicar que a gente está próximo de uma situação de colapso. Então, a gente realmente obteve esse colapso não linear de onda. Então, essa nossa lei de potência ela tem um coeficiente alfa igual a menos 3, e ela vai de um coeficiente alfa igual a menos 3 até alfa igual a menos 4. Com relação ao regime regressivo, a gente tem a nossa distribuição supertérmica de intensidade, mas o que é que acontece com a PDI? Se a gente for observar, para baixas intensidades, a PDI ela decai normalmente, mas quando nós estamos nas médias intensidades, que vai de igual a intensidade de saturação até 100 vezes a intensidade de saturação, a nossa PDI ela começa a ter um comportamento supertérmico, ela está decaindo para altas intensidades. E ela só vai começar a ser subtérmica quando nós vamos para as altíssimas intensidades, nesse caso. Então, nesse caso, a gente obtém que a nossa distribuição ela vai ser subtérmica a partir de 500 vezes a intensidade de saturação. Isso também é refletido na nossa G2. Porque se nós observarmos a nossa G2, a gente vê que, à medida que a gente vai aumentando a intensidade, o pico da G2 ela vai aumentando cada vez mais. Então, isso é um comportamento subtérmico que a gente consegue observar aqui na nossa G2. E a gente só consegue observar também na nossa G2 no regime subtérmico apenas para essa intensidade aqui de 500 e 1000 vezes a intensidade de saturação. E à medida que a gente vai aumentando a intensidade, esse pico da G2 ela vai diminuindo. Tal como o regime atrativo, o regime reconhecimento fez a medida da nossa G2, pode ver que há um aumentozinho em relação ao regime atrativo, mas isso é devido à autofocalização e, tal como o regime atrativo, à medida que a gente foi aumentando a intensidade incidente, a nossa G2 ela foi diminuindo. Então, esse tamanho permaneceu até 2.000 vezes a intensidade de saturação. A gente tem essa parte constante aqui, então esse aqui não é colapso, não. Só que o meu ele não consegue absorver mais nada. A gente fala que saturou e não tem mais informação a ser obtida. Por fim, a gente fez um estudo para saber o quanto a nossa absorção linear ela vai interferir na estatística de distribuição, na estatística de propagação da luz. Então, a gente fez uma simulação numérica, considerando tanto os efeitos dispersivos como os efeitos absorvivos, e uma no qual a gente só tem os efeitos dispersivos. A gente pode ver aqui, para esse regime atrativo, que não há muita diferença entre o gráfico da PDI. Tá bom? E se a gente for analisar a nossa G2, a gente consegue também ver que os picos da G2 são aproximadamente iguais. E fazendo a medida da largura de correlação, a gente também vê que não há muita diferença, tanto para o caso como no sem absorção. Por que isso acontece? Porque nesse caso, a gente tem que os efeitos absorvivos e dispersivos eles se somam na estatística de distribuição. Por isso que a gente não tem a diferença entre os picos da G2 e a largura da G2 para esses dois casos. Já com relação ao regime recursivo, quando a gente desliga a nossa absorção, o que a gente consegue observar? Consegue observar que toda a distribuição ela é subtérmica. E se a gente for observar também a nossa G2, consegue ver que sem absorção, os picos da G2 obtêm valores maiores que 1, quando a gente vai aumentando a nossa intensidade incidente. E a largura da G2 ela vai diminuir, já que a gente não tem mais a absorção. Nesse caso, foi lá que a G2, com a absorção, ele tem um pico muito mais largo, então tem aqui essa largura a mais da G2 é devido à competição entre a absorção não linear e os efeitos dispersivos. E qual é a conclusão que a gente tira daqui? A gente tira a conclusão de que a absorção não linear ela vai tornar essa distribuição menos subtérmica do que os regimes dispersivos isolados. Fez a G2 normalizada a função da intensidade para saber o quanto
a largura da G2 aumentava ou diminuía em relação a G2 sem interação. Então a gente tem aqui para o regime atrativo que a redução mínima da largura da G2 foi de 27%. Essa redução mínima ela vai de 600 vezes a intensidade de saturação até 5.000 vezes a intensidade de saturação. Quando a gente retira essa nossa absorção não linear e considera apenas os efeitos dispersivos, essa redução da largura da G2 teve um valor mínimo de 29%, e isso só foi possível a partir nessa faixa de intensidade. Quando nós fomos para o regime repulsivo, o que é que aconteceu? A gente viu o seguinte: considerando tanto os efeitos dispersivos como os associativos. Sebastião, está muito interrompido. Se você, eu sei que é complicado, mas evite gesticular muito. Ah, tá certo. Tá bom. Então, no regime repulsivo, o que é que nós observamos? Considerando tanto os efeitos de absorção como os efeitos dispersivos, que teve um aumento máximo de 50% na largura da G2 para essa intensidade de 5 vezes a intensidade de saturação. De resto, a gente conseguiu ver uma redução mínima de 60%, né, para essa faixa de intensidade. E quando a gente reduziu retirou a nossa absorção não linear, esse aumento aqui da nossa largura da função por relação para essa intensidade diminuiu 43%, foi apenas de 7%. E sem absorção, a gente conseguiu ver essa redução da largura da G2 de aproximadamente 60%. Nesse caso, a faixa de intensidades foi de 800 vezes a intensidade de saturação até 10.000 vezes a intensidade de saturação. Finalizando, a gente tem os perfis de Townes, porque o que é que acontece nos perfis de Townes? É que, à medida que a gente vai aumentando a intensidade, o nosso feixe, o perfil, né, que a gente vai obter da imagem, ele obtém uma aparência circular. A gente fez uma relação disso com a largura da G2, então a gente fez medidas que foram, né, de 1/2, foram de meia altura até 1/10 de altura. Se a gente pegar de forma decrescente, de 1/10, e partir até a meia altura, a gente pode ver que o valor da nossa G2 ele vai diminuindo. Então, a largura da G2 ele vai diminuindo. E como a largura da G2 ela tem uma forma radial, então a gente pode considerar que, à medida que a gente vai diminuindo a largura da G2, ela vai obtendo um perfil cada vez mais circular. O mesmo a gente pode ver que acontece para o regime repulsivo. A gente tem que, para 1/10 de altura, a gente tem um valor muito grande da nossa largura da nossa função de correlação, e à medida que a gente vai diminuindo essa largura, até chegar à meia altura, o tamanho, a largura da G2 vai diminuindo. Tá bom? Então, a gente vê que o menor valor que a gente obtém é para a meia altura. Também pode relacionar com os perfis de Townes, mas é algo que a gente vai fazer uma análise mais profunda posteriormente. Por fim, essas considerações finais. As simulações foram feitas com dessintonização fixa e aumentamos a intensidade. Observamos efeitos de autofocalização e desfocalização. A PDI foi modificada quando alteramos a dessintonização. O regime atrativo, conforme a PDI foi supertérmico, o regime repulsivo foi subtérmico. A gente viu que o regime repulsivo tem uma faixa de intensidade na qual a PDI é supertérmica. Para ambos os regimes, a nossa G2 diminuiu com a intensidade. E observamos que a absorção não linear ela vai tornar o regime repulsivo menos subtérmico do que os efeitos isolados passivos. E a G2 ela indica que o perfil de Townes pode ocorrer em ambos os lados da ressonância. Por fim, os nossos agradecimentos, tá bom? Agradecimento à Universidade Federal Rural de Pernambuco pela estrutura, o programa de pós-graduação. Aí eu agradeço a todos os meus colegas com os quais eu tive o prazer de estudar e conviver, aos professores do programa de pós-graduação. Agradeço a CAPES, tá bom? Ao CNPq, ao AXA, tá bom? Aí eu estendo a todos os professores com os quais eu conversei, a FACEP pelo financiamento da pesquisa e, claro, e muito mais importante, ao povo brasileiro, porque são os impostos da classe trabalhadora que pagam toda essa nossa estrutura acadêmica. E são eles que, sabendo ou não,
promovem o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Obrigado pela atenção, desculpem pelos interrompimentos que tivemos.